Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Então vamos dar início a mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar a respeito dos exercícios da nossa aula anterior. Então a primeira questão que a gente tem aqui, bora lá dar uma analisada nela. Ele diz o seguinte: veja a figura abaixo. Nela temos um bloco de massa M, 8 kg, suspenso por uma corda, adotando G, gravidade no caso, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o valor da tração da corda e marque a opção correta. Aí ele te dá as opções. Então aí nessa questão é bem tranquilo. A gente tem que analisar essa força que está sendo feita por esse peso aí dessa massa, nessa corda que está sendo tracionada e descobrir a tração nessa corda. Então bora lá descobrir como é que a gente resolve essa questão aí, que ela é bem tranquila, uma questão bastante comum. Bom, então essa questão aqui ela é bem tranquila. Ela nos dá o seguinte: aqui nós temos um objeto que ele está sendo pendurado aqui por um fio, e ele quer saber a tração que está sendo feita nesse fio, sendo que esse objeto tem a massa de 8 kg. Beleza, então analisando aqui as forças que atuam nesse corpo, o que nós podemos perceber é que sim, vai surgir a força-peso, que é apontando para o centro da Terra, sempre tem a força-peso, né? E portanto, então vai surgir nesse fio que uma força de tração que vai sustentar esse bloquinho para cá, para cima, puxando ele para cima. Já que nos fios, como nós vimos na nossa aula, eles só têm a capacidade de puxar os objetos, eles não têm a capacidade de empurrar os objetos. Então, ao ser puxado aqui para baixo por essa força-peso, surge nesse fio uma certa tração que sustenta esse peso bem aí do bloquinho. Tá, beleza, então surge nesse fio bem aí a tração bem aqui para cima. Analisando ainda essa questão das forças que atuam, não tem ninguém empurrando o bloquinho para cá e não tem ninguém empurrando o bloquinho aqui desse outro lado. Então as únicas duas forças que atuam nesse bloquinho é a tração puxando o objeto para cima e o peso puxando esse objeto para baixo. Beleza. Só que também nós podemos perceber que ele não está indo para baixo, não está indo para cima, significa que ele está parado. Então a força de tração que tem nesse bloquinho bem aqui é igual à força peso, por isso que eles estão parados, por isso que eles estão em equilíbrio. Por quê? Porque o peso que está sendo feito para baixo está tracionando esse fio, mas ele está parado, eles estão em equilíbrio. Então a tração nesse caso bem aqui ela é igual à nossa força peso, bem tranquilo. Portanto, para eu determinar a tração desse bloquinho que está sendo feita nesse fio bem aqui, basta eu saber o valor da força-peso. O peso, nesse caso, é a massa do bloquinho vezes a gravidade do local. Então, a tração é igual a quem? A massa do bloquinho é de 8 kg e a gravidade do local, do nosso planeta Terra, inclusive ele diz lá na questão, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a tração, nesse caso aí, é de 8 vezes 10, dá 80 newtons. Bem tranquila essa questão, como a gente pode ver, só tem essas duas forças atuando nesse bloquinho, e esse bloquinho encontra-se em equilíbrio, ele está parado, significa que a força que está sendo feita para cima nesse fio, puxando esse bloquinho para cima, é igual à força-peso que está sendo feita nesse bloquinho, puxando ele para baixo. E aí a gente pode achar a tração, nesse caso, bem aí, através dessa continha que a gente acabou de fazer. Bom, então vamos lá para a nossa próxima questão. Ela diz o seguinte: suponha que uma pessoa de massa igual a 50 kg esteja suspensa numa corda, como na ilustração abaixo. A outra extremidade dessa corda está presa num bloco de massa de 56 kg que está em repouso em uma superfície plana. Supondo que a aceleração da gravidade local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da força de reação normal trocada entre o bloco e a superfície onde está apoiado. E aqui nós temos as alternativas. Então aqui a gente vai ter que analisar as forças que atuam nesse sistema aí, o garoto puxando esse fio e sendo sustentado por essa massa, a força normal que vai surgir entre a superfície que ele está apoiado, essa massa está apoiada, esse bloco está apoiado, e a força de tração, enfim, tudo que tem de forças aí para a gente poder descobrir qual o valor dessa força normal nessa situação em que está sendo apresentada na questão. Então vamos lá resolver essa questão. Bom, então essa questão aqui ela requer um pouquinho de atenção. Ele te diz lá que tem um bloquinho que ele está preso a um fio, como a gente pode ver bem aqui, e que tem uma pessoa pendurada, nossa Abelarda aqui está pendurada nesse fio.
né? E que esse sistema ele se encontra em equilíbrio, ou seja, ele pode estar parado. Bem aqui, bora considerar que esse sistema está parado. Que o bloquinho, mesmo com a pessoa pendurada aqui, ele não sai indo para cima, ele continua paradinho aqui e tocando a superfície também que ele diz pra gente aqui, tocando o chão nesse caso. Beleza. Aí ele quer descobrir a força normal que atua nesse bloquinho quando ele tem esse contato aqui com o chão. Para isso a gente precisa fazer então a análise das forças que atuam nesse sistema para a gente poder descobrir a força normal que surge entre o contato desse bloquinho com o chão. Beleza. Analisando primeiro as forças que atuam no bloquinho, já que eu quero a força normal que atua nele, né? Então bora lá. Eu sei que esse bloquinho ele tem uma certa massa e ele está próximo à superfície da Terra. Se ele está próximo à superfície da Terra, significa então que surge uma força que a gente chama de força-peso, aquela que é sempre em direção ao centro da Terra, né, que é dos objetos sendo atraído pela Terra, pelo planeta Terra. Beleza. Só que esse fio ele está sendo sustentado aqui, esse bloquinho ele está sendo sustentado por um fio. E se ele está sendo sustentado por um fio, por um cabo, a gente sabe que nesses fios, nesses cabos, surge uma força que nós chamamos de tração. E a força de tração ela não permite empurrar as coisas, ela permite somente puxar as coisas. Então, se está puxando esse bloquinho, significa que esse bloquinho estaria sendo puxado para cima. Então, a força que surge nesse bloquinho bem aqui é para cima, uma força de tração. Só que também tem o contato desse bloquinho com essa superfície. Se tem um contato do bloquinho com a superfície, surge o que a gente chama de força normal aqui para cima também, nesse caso. A força normal é aquela que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, qualquer que seja. Então, se esse bloquinho estivesse numa rampa inclinada, essa força normal ela estaria inclinada, né? A gente não pode esquecer disso. Então, beleza. Surgiu uma força de tração aqui no fio, surgiu a força normal e a gente tem sempre a nossa força peso, claro, porque esse objeto se encontra próximo à superfície do planeta Terra. Analisando ainda as forças que atuam nele, não tem ninguém empurrando esse bloquinho desse lado e não tem ninguém empurrando esse bloquinho desse outro lado. Então, horizontalmente não tem nenhuma força, só tem forças atuando aqui na vertical. A força peso para baixo, a força de tração para cima feita no fio e a força normal devido ao contato desse bloquinho com a superfície. Então, analisando esse sistema bem aqui, que lá na questão ele diz que está em equilíbrio, então eu posso afirmar que a força normal mais a força de tração que estão sendo feitas aqui para cima está se equilibrando com a força peso que está sendo feita aqui para baixo. Então, a normal mais a tração nessa situação aqui do bloquinho é igual à nossa força peso, né? Já que ele se encontra parado. Se o peso fosse maior e se não tivesse essa superfície, o que acontecesse? O objeto continuaria descendo bem aqui, né? Então, a força-peso estaria sendo maior e a força normal e a força de tração não estariam sendo equilibradas com ela. Mas como ele está paradinho, bonitinho lá, significa que a normal e a tração estão sendo iguais à força-peso. Se a tração fosse maior, por exemplo, né? O que iria acontecer? Se a tração fosse maior, se a força normal fosse maior, o peso não seria suficiente para manter esse objeto aqui para baixo, ele estaria subindo. Mas como eles estão parados, então eu posso dizer que a força normal mais a tração que estão sendo feitas para cima estão se igualando com a força-peso que está sendo feita aqui para baixo. Beleza. Então eu posso achar normal através da seguinte, posso achar essa força normal então através dessa seguinte expressão. Já que a tração aqui está positiva, se eu passar ela para o outro lado, ela passa negativa. Então, a normal, nesse caso, é igual a força-peso desse objeto, desse bloquinho, menos a força de tração. Só que o problema é que eu não sei qual a força de tração que está sendo feita nesse fio ainda. Então, para isso, eu preciso analisar aqui esse segundo componente desse sistema, que seria, no caso, o garoto. Eu sei que esse garoto ele tem uma massa de 50 kg, e que ele também sofre a ação da gravidade, né? Então ele tem a força-peso atuando nele aqui para baixo. Beleza. E ele está se pendurando, olha só, num fio. O fio está sustentando esse garoto. Se o fio está sustentando esse garoto, então a gente sabe que vai surgir uma força de tração aqui para cima nesse fio, né? Que sustenta o garoto. E como o sistema está em equilíbrio, eles estão parados, significa que a força de tração que está sendo feita sustentando o garoto para cima é igual ao próprio peso do garoto. Então, nesse caso, a tração que está sendo feita nesse fio bem aqui é igual ao peso do garoto. Beleza. Então, nesse caso, a tração que é feita nesse
fio bem aqui no todo, né, é igual ao peso do garoto, o peso do menino. O peso do menino eu sei que depende da massa do garoto, tá, vezes quem? A gravidade do local. Então a tração que está sendo feita nesse fio, na verdade, é igual a 50 kg, que é a massa do garoto, vezes a gravidade, que na questão ele nos dá como 10 metros por segundo ao quadrado. Então a tração que ela é feita nesse fio aí é de 50 vezes 10, 500 newtons. Beleza. Como a gente pode perceber, o fio que passa por essa rodana bem aqui, que sustenta o garoto, é o mesmo fio que está sendo feito nesse, que está sustentando o bloquinho bem aqui para cima. Se é o mesmo fio, e a gente já descobriu a tração que está sendo feita nessa parte aqui, a gente pode considerar que a tração que está sendo feita nesse lado aqui é a mesma tração que está sendo feita nesse outro lado, porque é o mesmo fio, um fio ideal. A força de tração ela é distribuída igualmente em todos os pontos desse fio. Então, tanto faz a força de tração ser de 500 newton aqui, quando a gente for observar, essa tração também é 500 newtons bem aqui. Beleza, já que nós descobrimos a tração que é feita nesse fio, a gente pode descobrir, portanto, então a força normal que está sendo feita entre a superfície e o bloquinho. Então a força normal depende do quê? Do peso do bloquinho menos a força de tração que a gente já descobriu que é 500 newtons. Então a força normal ela é igual a quê? O peso do bloquinho. O peso do bloquinho é a massa do bloquinho vezes a aceleração da gravidade. A massa do bloquinho é de 56 kg e a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força normal ela vai ser igual a quem? 56 vezes 10 dá 560 menos 500, que seria a força de tração. Então a força normal que surge entre o bloquinho e essa superfície bem aqui que está sustentando ele, na verdade é de 560 menos 500, 60 newtons. Então a força que está sendo feita entre o bloquinho e essa superfície que a gente está analisando bem aqui é de 60 newtons. Só recapitulando o que a gente acabou de ver, ele quer saber essa força normal que é feita entre o bloquinho e a superfície. Para a gente descobrir isso, nós precisamos analisar os dois casos bem aqui, né? Analisar as forças que atuam em cada um desses corpos para a gente poder chegar ao que a gente quer. Então, nesse caso, as forças que atuavam nesse bloquinho era a força peso para baixo, a tração que estava sendo feita no fio, e a normal porque tinha um contato aqui entre a superfície e o bloquinho. Se não tivesse essa superfície, não teria força normal, seria somente a tração e a força peso. Mas aí surge, no caso, a força normal devido ao contato entre o bloquinho e a superfície. Só que eu vi que para eu descobrir a normal, eu teria que descobrir também a força de tração. A força de tração eu não sei, eu não sabia por enquanto. Eu poderia até achar a força-peso, porque só depende da massa do bloquinho vezes a gravidade do local, mas eu não tenho a força de tração. Então, para isso, eu analisei aqui o garoto que estava suspenso no mesmo fio. Eu sei que tinha uma força de tração sustentando ele e a força-peso do próprio garoto bem aqui. Então eu descobri a tração através dessa segunda situação e cheguei na normal aqui nessa primeira que a gente estava analisando através dessa equação que a gente acabou de fazer. Bom, então vamos analisar nossa terceira questão agora. Ela diz o seguinte: uma rocha de 240 kg será levantada por meio de um cadernal composto por 4 rodanas móveis. Determine a força que será feita por uma pessoa ao puxar a corda e elevar a rocha a uma velocidade constante. Dado: anote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E nós temos aí também as nossas alternativas. Então bora entender aí como é que a gente pode levantar, né? E a força que a gente precisa fazer para levantar essa pedra aí de 240 kg com uma velocidade constante, né? Com uma velocidade constante. Então bora lá analisar a questão. Bom, então aqui essa questão ela é bastante tranquila. O que a gente pode ver lá é que ele diz que tem um sistema aqui com uma talha exponencial, né? Com várias rodanas móveis, no caso 4 rodanas móveis, e que ele quer saber a força necessária que eu preciso fazer nesse fio bem aqui. A força que eu preciso fazer necessária nesse fio bem aqui, para que eu consiga içar, né, para que eu consiga levantar esse peso de 240 kg aqui, essa pedra de 240 kg até uma certa altura e andando com a velocidade constante, lá com a aceleração constante que ele diz, né? Então, analisando esse sistema bem aqui, lembrando da nossa aula, nós vimos que quando a gente tem um sistema com várias rodanas móveis,
Nós podemos descobrir a força que a gente precisa fazer no fio para levantar esse objeto através da seguinte fórmula, que a força ela é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, em que 2 elevado a n é a nossa vantagem mecânica, né? O quanto de força que a gente vai ver a menos que a gente vai precisar fazer no fim das contas é a nossa vantagem mecânica, né? Enfim, e aqui ele te diz que a pedra tem 240 kg. Só que aqui, no caso, é a massa da pedra, né? Então a gente precisa descobrir o peso dela. O peso a gente sabe que é aquela coisa que atua sempre para o centro da Terra, né? Ele aponta para o centro da Terra. E o peso ele depende do quê? Da massa do objeto que a gente está analisando vezes a aceleração da gravidade. Então nesse caso bem aqui, a gente vai ver que o peso dessa pedra é na verdade de 240 kg, que é a massa dela, vezes a aceleração da gravidade que a gente considera geralmente como 10. Então o peso desse objeto bem aí de 240 kg, na verdade é 2.400 newtons, né, galera? Então a gente já tem o peso aqui, a gente pode descobrir a força que é necessária para levantar esse objeto, então, num sistema como esse, com 4 rodanas móveis. Bora lá! Então a força aqui vai depender de quem? Do peso do objeto, que a gente acabou de descobrir que é 2.400. Isso tudo dividido por 2 elevado a n. E n, no caso, é o número de rodanas móveis, tá bom? Como a gente tem aqui, na própria questão ele nos diz, o número de rodanas móveis do sistema são 4. Mas uma tem que ser fixa, que vai ser por onde o fio vai ficar passando lá e deslizando, né, gente? Então tomem cuidado. Aqui a gente tem 4 móveis e uma fixa. A gente tem 5 rodanas, mas só essas 4 aqui são móveis e uma só é fixa, tá? Então tome cuidado com isso. Então é 2 elevado a 4. Então a força necessária que eu preciso fazer para levantar essa pedra aqui de 240 kg, na verdade, vai ser de quanto? Bora lá. Então, dos 2.400 aqui a gente não pode fazer nada por enquanto. E 2 elevado a quarta dá 16. Então, por fim, a força que eu preciso fazer para levantar uma pedra de 240 kg, né, 2.400 newtons, vai ser justamente 2.400 dividido para 16, que de cabeça aqui dá 150 newtons. Então, olha só, eu precisaria, a pedra, ela pesa quanto? Ela pesa 2.400 newtons. Essa é a força que a pedra está fazendo nesse fio bem aqui, que puxa todos os outros, né? Só que a força que eu preciso levantar ela, na verdade, não é nem próximo disso, é só 150, né? Então a gente já vê aqui a vantagem que tem em montar um sistema como esse. Quem é que faz o restante da força? Nesse caso aqui é o nosso teta, né? Ele que está amarrado aqui com o restante dos fios e ele que puxa essa pedra aqui bastante pesada pra gente, tá bom? Essa é a ideia bem aí. Então galera, bora lá para nossa última questão da aula de hoje. Ela diz o seguinte: uma talha construída para elevar um corpo de 1000 newtons tem 2 rodanas soltas colocadas em sua configuração. Determine a força necessária aplicada nesse sistema para que o corpo de 1000 newtons permaneça em equilíbrio. E aí nós temos a nossa alternativa. Então nós temos que determinar uma força necessária para ser aplicada, né, em um sistema lá com uma talha e que ele está elevando um corpo de 1000 newtons. Como é que a gente vai fazer esse corpo permanecer em equilíbrio? Qual a força necessária que a gente precisa fazer para que isso aconteça? Então vamos lá descobrir através da análise dessa questão. Bom, então vamos lá. Nessa questão aí ele me diz que um certo objeto de 1000 newtons, como nós vimos, né, tá num sistema que nós temos 2 rodanas móveis, né, 2 rodanas soltas aí. Aí ele pergunta a força necessária, né, para manter esse sistema aí em equilíbrio, no caso que ele permaneça paradinho aqui, como a gente pode ver. Beleza, olha só, se é para esse sistema estar em equilíbrio, significa que as forças que estão sendo feitas para baixo serão as mesmas que estão sendo feitas para cima. Então a força que eu preciso ficar segurando nesse fio bem aqui, né, eu preciso descobrir a força que eu preciso fazer segurando esse fio bem aqui, para que eu consiga manter esse peso de 1000 newtons paradinho aqui, bonitinho nessa posição. Então olha só, pela nossa equação que nós vimos na nossa aula, a força ela é igual à força que eu vou precisar fazer aqui nesse sistema, né? Depende do peso do objeto, dividido por 2 elevado a n. Beleza. Então aqui a força que eu vou precisar fazer para manter esse sistema em equilíbrio depende do peso, que é de 1000 newtons,
dividido por 2 elevado ao número de roldanas que a gente tem móvel bem aqui. Nesse caso, uma rodana é essa daqui, só que ela está fixa no teto, ela está paradinha. E outras duas que nós temos bem aqui, elas são móveis. Quando eu puxo elas, elas levantam, ou quando eu solto, elas descem. Beleza. Então, é 2 elevado a 2. Então, a força necessária que eu preciso aplicar nesse sistema aí vai depender do quê? Do peso, que é de 1000 newtons, dividido por 2 elevado a 2, 4. Então, essa força de 1000 newtons aí, ela é dividida por 4, que dá 250 newtons. Então, para manter esse sistema em equilíbrio, bem aqui paradinho, né? Ou parada realmente, ou com movimentação, com aceleração constante, a gente precisa ver, então, nesse caso, que a força é do que? De 250 newtons. A força que eu preciso aplicar nesse fio bem aí. Bom, então por hoje é só. Fiquem com Deus. Estudem bastante aí e até a nossa próxima aula. Se quiser curtir o vídeo, por favor, que isso ajuda bastante. E também, se quiser recomendar um canal aí para um amigo, sinta-se à vontade.